Vamos lá então, meus irmãos. A gente vai começar então uma série de mensagens chamada Uma Igreja Saudável. Já quero pedir para vocês abrirem ali no livro de Atos. E aí, até antes da gente começar essa... Vamos orar, né, primeiro. Mas antes de começar essa série de mensagens, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Amém? Senhor Jesus, nós queremos pedir para que Teu Espírito Santo nos visite com a Sua poderosa e doce presença, eliminando distrações, acendendo o nosso coração e fazendo a Sua palavra cair em terreno fértil. Jesus, abre a nossa mente, porque se você não abrir a nossa mente, Espírito Santo, a gente pode estudar, pode ler e nada vai adiantar. Mas através do Teu Espírito Santo é que temos as escamas dos nossos olhos e a nossa mente aberta para conhecer verdadeiramente você, em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Eu vou indicar alguns livros para vocês, porque nós vamos usar alguns desses livros, além da Bíblia, né? Claro que as séries são baseadas na Bíblia, óbvio. Mas nós vamos usar alguns livros e aí eu indico para vocês lerem. O primeiro, importantíssimo, se chama Uma Igreja Chamada Tove. É do Scott McKnight, da Laura Barringer. É um livro difícil de ler. Então, é um livro para degustar, assim, que você tem que ler, parar para pensar. Principalmente se você não se converteu na Even. Se você veio de outras igrejas, esse é um livro que vai ser curador para você. O Espírito Santo pode te curar e te alcançar através desse livro. Muito bom, fala sobre cultura de igreja. Outro livro que eu acho que inclusive todo mundo devia ler no início da conversão é Não é Negócio, é Pessoal, do Bob Sorge. Esse é um livro, assim, para você ler de vez em quando na sua vida, sabe? Para você revisitar esse livro. E tem um outro que a gente tem no Kindle, mas a gente não tem aqui, que se chama A Genuína Experiência Espiritual, do Jonathan Edwards. Também é um livro excelente, que vai falar da importância das emoções na experiência espiritual, mas o que é espiritual, o que é emocional, qual é a diferença e tudo mais, beleza? E por último, Igrejas que Calam Mulheres. A gente não vai usar hoje, mas uma das pregações da série de mensagens que nós vamos fazer vai falar sobre mulheres, crianças, minorias em geral na igreja e de culturas de igreja que calam mulheres, crianças e minorias. Então, se você é mulher, principalmente, é um livro que muito importante de ser lido, beleza? Se você quiser dar uma olhada nessas literaturas, elas estão aqui do ladinho depois. Eu trouxe só para ler para vocês. Vamos lá, então, nós vamos ler Atos 2, 42. Nós vamos ler do 42 ao 47, eu vou ler com vocês. A comunidade de novos convertidos, a minha versão NVT. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Hoje nós vamos tentar entender o nome, essa pregação, se eu pudesse dar um nome, seria Ajustando a Bússola. Porque hoje a gente vai ajustar a nossa bússola para entender para onde que a igreja precisa olhar, para onde nós precisamos conscientemente observar o nosso olhar ao longo da jornada cristã. A gente leu aqui sobre a comunidade de novos convertidos de Atos. Parece até uma comunidade hippie, assim, né? Eles vendiam tudo que tinham, aí repartiam com todo. Imagina, você vendeu o que você tem, pegar o dinheiro e repartir igual em todos os seus irmãos. Comiam juntos, se alegravam juntos, enfim. Eles tinham... E é importante, né? O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles não estavam fazendo nenhum tipo de estratégia para que o evangelho avançasse. O Espírito Santo ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. O que
que a gente leu aqui é igualzinho que a gente vive hoje, né? Não é? Então a gente vai tentar entender qual é a diferença da igreja daquele tempo para a igreja desse tempo. Amém? Construir uma cultura. Toda igreja é uma cultura. Toda igreja é uma cultura. Tanto que antes do nome Sereven, no meu coração eu queria que fosse comunidade de cultura. De tão a sério que eu levo esse tema. Para mim é muito fundamental. Porque toda igreja é uma cultura. Ela tem dentro dela uma forma de se tratar e uma forma de conduzir as coisas para o reino de Deus. A gente entender, construir uma cultura saudável requer de cada um de nós uma postura reflexiva e ativa. Por que a gente vai começar a estudar sobre isso? Porque a gente vê muitas coisas acontecendo e a gente está acostumado a ter uma postura de olhar o erro do outro. Mas para construir uma cultura saudável, a gente vai precisar olhar para a gente, como igreja, como indivíduo, como pessoa. E aí a cultura saudável, ela se estabelece através da minha relação com os meus irmãos e com o mundo. Amém? Diante de tantos escândalos, não sei se vocês percebem, mas a igreja em geral tem sofrido muitos escândalos. Então, diante de tantos escândalos, abuso de poder, abuso financeiro, drogas, mentiras, a gente se pergunta, o que diferencia a gente do mundo? Porque hoje, sinceramente, meu irmão, dentro da igreja parece que está pior do que no mundo. Eu tenho, vocês têm? Vocês percebem isso? Que tem igrejas que você olha assim e fala, não é possível, essa pessoa era crente, enfim, né? E a gente precisa entender o que nos diferencia do mundo. Qual tem sido o padrão de santidade da igreja? Porque quando a gente olha esses escândalos, a gente olha e fala, que absurdo! Mas como nós devemos nos comportar? Qual é a nossa parte de responsabilidade nisso tudo? É muito fácil a gente focalizar esses erros, sabe? Ah, não, isso aqui foi só nesse lugar que acontece. É só em mega igreja. Isso aí é só com mega igreja. Não, é só em igreja pequena que isso acontece. Não, é só esse tipo de doutrina. Isso é coisa de igreja tradicional. É só essa tradição que acontece. Nunca é com a gente. Na verdade, a gente precisa estar atento. Abra comigo lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler um trecho muito pequeno, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 11 e a parte A do 12. Eu vou ler com vocês. Ele fala assim, o apóstolo Paulo está lembrando aquele povo o que tinha acontecido com os irmãos judeus, povo hebreu, que ainda não era judeu, mas o povo hebreu no período do deserto. Então ele está lembrando, olha, o povo quando ficou no deserto, aconteceu isso. E aí ele fala assim, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. O apóstolo Paulo está falando para mim e para você, ele está falando assim, sabe essas coisas que vocês veem? Essas coisas estão sendo registradas para servir de advertência para nós. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele não está falando sobre salvação, ele está falando sobre o comportamento na jornada cristã, que pode ou não estar relacionado à salvação, né? Sabemos que não está relacionado ao que foi predestinado por Deus. E sabemos que se há conversão, há o fruto da conversão. Se nós estamos em pé, nós devemos cuidar para não cair nesse tempo, no nosso tempo. Se o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele falando, nós que vivemos no fim dos tempos, se ele já pensava isso, que dirá nós, né? O antropólogo e historiador Aldo Nadal Terrin, ele é uma referência em antropologia e teologia histórica.
ele citou 3 aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma espiritualidade disfuncional. Então, o que precisa acontecer para a espiritualidade estar disfuncional? Lembrando, queridos, que Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele é muito dissimulado. Então, a mentira dele não vem escrachada, assim, pintada. É uma leve distorção, na verdade. É uma pequena alteração. Então, nós precisamos estar atentos e fundamentados na verdade. Lembre-se que o mesmo Paulo alertou a Timóteo que foi dada autoridade a Satanás para fazer milagres, sinais e maravilhas, para que, se ele pudesse, enganar até os escolhidos. Lembremos-nos também, queridos, que o espírito do anticristo não é só ou necessariamente o espírito que luta contra Cristo, mas também aquele que tenta se disfarçar de Cristo para enganar o povo. Virão muitos falsos cristos. O próprio Cristo disse isso. Bom, esse antropólogo ele fala de 3 aspectos presentes numa espiritualidade disfuncional. Vocês estão comigo? Amém. Medo, poder e desejo. E curiosamente, esses 3 aspectos também estão presentes na queda. Nós vamos entender um pouquinho disso. Vamos lá para Gênesis? Se eu abrir comigo em Gênesis, primeiro nós vamos ler o capítulo 2, versículo 15 e 16. Então, só para a gente entender, Deus havia acabado de criar o homem, criar o Éden. Eu não sei se ele havia acabado de criar o Éden, criou o homem. E aí no versículo 15 do capítulo 2, diz: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você comer desse fruto, com certeza morrerá. Percebe que aqui tem, se você usar a sua criatividade, a sua imaginação comigo, numa interpretação bíblica, percebe que aqui Deus cria o Éden, coloca o homem no Éden e começa a transitar com o homem pelo Éden. Olha só essas pedras preciosas, olha tudo que eu fiz aqui, coisa linda. Se você ler o capítulo 2, ele está apresentando como era o Éden. Ele está falando de tudo aquilo que ele criou, através de um relacionamento com o homem. E aí ele vai e fala: eu coloquei você aqui para você cultivar, para você plantar. Você pode fazer o que você quiser, fica à vontade, come à vontade. Só da árvore que está ali no meio você não pode comer. Pegaram aqui o contexto? Foram comigo? Ok. Capítulo 3, versículo 3. Logo adiante, aí já está o pecado. A serpente havia se apresentado para Eva, havia perguntado para Eva, dissimuladamente, o que Eva, se Eva não poderia comer, qual era o contexto? A serpente estava testando Eva. E aí o que Eva responde? No versículo 3. É só do fruto da... vou um pouco antes, no versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, senão vocês morrerão. Vamos comigo. Vocês lembram que na leitura anterior está Deus passeando pelo jardim com o homem, falando: olha só, pedras preciosas, tantas coisas lindas eu criei, eu quero que você cuide, cultive, só aquela árvore lá que você não pode comer. E aí quando a serpente se apresenta para Eva, pergunta para Eva, ela fala assim: não, a gente só não pode comer da árvore do meio, porque a gente não pode nem tocar, porque senão a gente morre. Eva se concentra no medo da consequência daquilo que Deus disse. Em nenhum momento Eva traz acerca do relacionamento que Deus estabeleceu com o homem e nem do papel do homem na criação. Porque Eva poderia dizer: não, a gente não pode. Primeiro que ela já aumenta, né? Ela fala: a gente não pode comer, nem sequer tocar. Deus não falou isso, Deus falou para não comer.
Ela poderia responder, não, a gente não pode comer, mas Deus chamou a gente para cultivar todo o resto, para cuidar de tudo. Tem tanta coisa maravilhosa. Nossa, a gente nem sente falta, porque olha só, tanta coisa, nem viu tudo ainda. Mas ela foca no medo. Ali, Eva parece uma serva com medo do seu senhor e não uma filha instruída pelo seu pai. E isso, queridos, faz uma diferença enorme na nossa vida. Quando você se comporta como um servo com medo do Senhor, quando o medo rege o seu relacionamento com Deus, isso te tira o sentido de filho, de filha do Senhor. Lembra? Medo, poder e desejo. Estamos no medo. Vamos para o próximo. Nós vamos ler Gênesis 3, versículo 4. Só um versículo adiante. Eu vou ler a minha Bíblia NVT, mas eu vou usar a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Vamos lá, versículo 4. Aí a serpente responde para Eva: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu para a mulher: Deus sabe que no momento em que comerem o fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Na verdade, a nova tradução da linguagem de hoje fala assim: Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Eu gosto dessa tradução porque ela está bem parecida com o original. O que a serpente começa a falar? Não, você não vai morrer. Na verdade, você vai ser como Deus. Aí vem o segundo aspecto, poder. Vocês lembram do versículo capítulo 2 que a gente leu? Que Deus fala: olha, estou te colocando aqui, é para você cultivar, gerenciar, é para você governar sobre todas as coisas que estão no Éden. Deus deu um propósito, é isso aqui, é isso. Mas a serpente fala: olha, você pode ser como Deus. Poder. Eu posso ser mais do que aquilo que me foi designado. As minhas aspirações. Em nenhum momento Eva aspirou uma coisa ruim. Não estava aspirando matar ninguém. Ela estava aspirando conhecer como Deus. Poder. Terceiro aspecto, desejo. Vamos continuar lendo. Nós estamos no versículo 6. A mulher viu... Eu também vou usar uma outra versão aqui, mas vamos lá. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu e deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. A versão Nova Almeida atualizada traz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, então tomou a árvore. Já vou chegar por que eu trouxe isso. Primeiro, tem ali, né? A mulher desejou a sabedoria. Desejo. Terceiro aspecto. Desejo. Eu desejo algo de Deus. Lembra? Medo. Poder. Posso, eu aspiro. Desejo, eu quero. 3 aspectos para uma espiritualidade disfuncional: medo, poder e desejo. Por que eu trouxe a versão Nova Almeida atualizada? Porque lembram que na NAA ela fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Na série anterior de mensagens, Cristianismo Simples, lembra disso? Na série anterior, uma das primeiras pregações, nós vimos sobre Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Vocês lembram que o Jean falou de uma cosmovisão cristã que nós temos que ter através da conversão? E aí como que termina o versículo 2 de Romanos 12? Para que experimenteis, para que você possa experimentar através da sua mudança de mentalidade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O fruto era bom e agradável, mas não era perfeito, porque não era a vontade de Deus. Estão indo comigo? Ok.
Sempre que você se relaciona com Deus, através de um desses 3 aspectos, medo, poder ou desejo, você vai desenvolver uma espiritualidade disfuncional. E qual é o problema dessa espiritualidade disfuncional? Você vai se relacionar com Deus através da sua experiência, ou da sua experiência emocional, e aí por isso eu indico o livro A Genuína Experiência Espiritual, do Jonathan Edwards, ou por conta de uma experiência emocional, fiquei com medo, tenho medo de Deus me punir, tenho medo do que pode acontecer, e aí eu começo a buscar, jejuar, o que eu mais ouço, porque eu jejuei de madrugada tantos dias, não, jejuei um monte, orei de madrugada, não é um problema, ore de madrugada, jejue, mas não por medo. Desejo, eu quero algo, eu quero conquistar isso do Senhor, então eu estou fazendo, estou orando, e poder. Eu sei que Deus pode me dar algo, me elevar, abrir meu conhecimento, me manter mais inteligente. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos relacionando com um ídolo muito parecido com Deus, mas que não é Deus. E esse é o maior perigo, queridos, da nossa jornada cristã. A gente pode passar uma vida inteira jejuando e orando, se relacionando com o reflexo do nosso medo, mas não com Deus. Com o reflexo do nosso desejo por poder, mas não com Deus. Com o reflexo do nosso desejo, das nossas vontades, mas não com Deus. De novo, conhecendo um Deus que pode nos punir, conhecendo um Deus que pode nos dar algo, mas não conhecendo nada sobre o nosso Pai. Alguns até tomam café com o Pai, mas um Pai que não é o Pai biológico, que está mais concentrado em mimar e satisfazer as vontades do filho, do que educá-lo para o sacerdócio que ele foi chamado para ter. Você lembra que Deus estava caminhando com Adão no Éden, falando: ó, te trouxe para cá, é isso aqui que você foi chamado para fazer. Sempre que uma pessoa ou uma igreja se relaciona com Deus de forma disfuncional, ela não conheceu Deus Pai. E é tão fácil isso se corromper, querido. Tão fácil. Falar do que não é ser, do que não fazer para ser uma igreja tóxica é fundamental para construir a nossa identidade. Sabe por quê? Porque vocês são os futuros pastores, líderes e presbíteros da Even. E se vocês não estiverem fundamentados no que é a sua identidade, isso vai se corromper. A gente não consegue explicar, vou falar uma quase heresia aqui, mas a gente não consegue dizer se Eva respondeu aquilo para a serpente porque era o que ela acreditava que Deus era ou porque foi o que Adão apresentou. A gente não sabe. A questão é, Eva não entendeu que ela era filha. Quando a serpente vem falar com ela, o que ela fala? A gente não pode nem tocar. Meu. Aí a serpente conversa com ela. Eu posso ser legal, eu posso ser como Deus. Ela não entendeu a identidade dela de filha. Porque enquanto ela desejava ser como Deus, ou desejava algo dele, ela não entendeu que, como filha, tudo já era dela. Ela estava tentando conquistar algo que Deus já havia lhe dado. Você está entendendo? Que às vezes você está esquentando a tua cabeça, querendo algo que Deus já tem planejado teus dias. Ele te chamou para uma vida de relacionamento, afeto, amor. Ele não chamou você para uma vida de angústia, aflição, preocupação. Como diz o autor de Hebreus, né? Que o nosso único esforço seja para entrar no descanso do Senhor. Que os nossos sofrimentos sejam os sofrimentos de Cristo. Porque em Cristo, sofrer é lucro. Às vezes você está se desgastando por coisas que Deus já providenciou. Renata, então eu não posso pedir para Deus me dar um emprego melhor, sei.
Pode, mas peça isso através de um relacionamento. Eu já falei isso com vocês. Quando você senta na mesa do Pai, você senta como alguém que chegou para comer e está com fome? Ou você senta como alguém que é filho, está na casa do seu Pai e sabe que todo alimento te pertence? Como que você senta na mesa do Pai? Como que você se achega ao seu Pai? Quais são as preocupações que estão no seu coração? Porque, sinceramente, gente, se entrar alguém novo aqui, se não, né? Quando entrar alguém novo aqui e a pessoa estiver aflita, porque o mundo está aflito, se a gente não conseguir olhar e falar assim, você tem um Pai, Ele te acolhe, Ele cuida de você, se interesse em se relacionar com Ele, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas se isso não fluir de nós, se isso não for a nossa vida, a gente não vai ter nossa identidade firmada na rocha e a gente vai ser mais uma igreja tóxica. E aí eu prefiro morrer, gente, sinceramente, do que ferir a noiva do Senhor. O problema de uma igreja tóxica é que não são as outras igrejas que são tóxicas, é a noiva de Cristo que é tóxica. Romanos 12, 4 e 5, você não precisa abrir, fala lá, né? Nós somos como um corpo, cada membro tem uma função, mas todos são um só corpo. Já teve uma parte sua que ficou doente? Eu acredito que sim, não sei que você seja, sei lá, uma MacGyver. Alguma coisa em você já ficou doente. E você, ai, maravilhoso, tô doente, tá ótimo. Não é. É ruim. Quando é uma coisa fora, um corte e tal, é menos pior ainda do que dor no rim. É ruim. Aí você fica todo ruim, porque o corpo todo é um... Vocês estão me acompanhando? Não é assim? Seu corpo sente. A gente não pode ver esses escândalos e se alegrar. A gente tem que se entristecer, porque é o nosso corpo, é o nariz que está quebrado, sei lá. Entendeu? Isso precisa doer em nós. Abra comigo lá em 1 Pedro, é lá no finalzinho da Bíblia, as últimas cartas, primeira carta de Pedro, depois de Hebreus, Tiago, vamos lá, 1 Pedro 4, 1 de Pedro 4. Já vou ler com você. Quatro, 16 e 17. Vamos lá. Pedro está falando dos sofrimentos de Cristo. E aí ele fala ali. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pelos outros. É isso? Não. Deve começar pela casa de Deus. Eu vou ler um trecho para vocês do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, comentário bíblico de 1 Pedro. Ele fala assim: o juízo de Deus começa dentro da igreja, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o que vai compadecer ao ímpio, assim, o pecador? O projeto de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. Não é a igreja precisa dar exemplo na forma de se comportar. É na forma de se arrepender. Não podemos chamar ao mundo ao arrependimento se continuamos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estivermos andando com Deus. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus tratará com a igreja. Aí você vê um monte de escândalo eclodindo, um monte de coisa acontecendo.
Querido, com a justificativa de que nós somos imperfeitos, até um slogan, né? Lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Com essa justificativa, acontece que a gente é imperfeito, a gente é falho. Com essa justificativa, a gente está cauterizando a nossa mente e não está se arrependendo de pecado. Como igreja, estou falando de igreja, tá? Estou falando, claro, a igreja é feita de pessoas. Mas você entendeu? Você está vendo como o diabo distorce? Você está me acompanhando? Porque para mim, eu fico brisada. Você fala, meu Deus, porque parece muito o evangelho. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Tenha compreensão, meu irmão, amor. Mas a postura da igreja tem que ser uma postura de constante arrependimento. Me perdoe. Eu preciso... E o arrependimento é mudança de comportamento, né? Não é só pedir perdão. Essa precisa ser a postura da noiva. Porque senão a gente está tendo a nossa mente cauterizada por essa verdade. Realmente eu sou imperfeita, só Jesus é perfeito. Achando que está servindo a Deus, mas está servindo um reflexo de quem Deus é. Estão me acompanhando? Estão entendendo como isso é sério? Para não começar uma cultura tóxica de igreja? Fazendo sentido no coração de vocês? Sim, nós somos imperfeitos, mas a nossa bússola aponta para um Cristo perfeito. É para Ele que nós olhamos. Ele é o nosso alvo. Ficar parecidos com Ele. Lembra que nós somos uma noiva que vai encontrar o nosso noivo. A gente quer estar adornada. E deixa eu te falar, eu não sou a noiva, nós somos noiva. Por isso que acontece no outro, dói em mim, eu preciso exortar o outro. Ei, a gente precisa estar adornada para o grande dia do Senhor. É importante esse exercício de consciência. Mas a Evelyn está bem neste momento. Glória a Deus. Então, nós vamos orar e interceder por esses outros lugares. E se tiver oportunidade, corrigir esses irmãos e exortá-los. Diante de um pecado, por que a gente é capaz de assumir uma postura de arrependimento como igreja? Volta lá para o início da pregação. Porque eu tenho consciência da minha identidade. Se eu sou amado, se eu sou filho, o amor que me amou me capacita a amar. Lembra da falta de identidade de Eva? Falta de consciência do amor que recebeu? Às vezes você está conhecendo o seu Senhor, mas não entendeu quem é seu Pai. Para terminar, eu vou ler uma música para vocês. Eu gosto, né, de ler músicas. Músicas, poemas, podem contar comigo sempre. Eu vou ler algo que ganhou a mídia alguns meses atrás e foi alvo tanto de críticas quanto de elogios fajutos, porque se elogiou, mas sem olhar para o próprio umbigo. Assim. Recentemente, esse mesmo pastor do relógio de $1 milhão, ele, num culto, ele disse que se você tem algo contra a igreja, você não tem que falar, você não tem que fazer escândalo, você tem que orar. Meu irmão, não, tem que falar. Só que talvez a rede social não é o lugar. Por quê? Porque se você está falando na rede social, considere que você está usando o arrependimento para alimentar o seu ego. Um reflexo de Deus, não quem Deus é. O que a Bíblia fala? É você sentar com seu irmão, orar com ele, chamar o arrependimento. Não arrependeu? Você chama 1 ou 2 testemunhas. Faz de novo. Não arrependeu? O que você faz? Sacode seu pezinho e vai. Em nenhum momento na Bíblia você vai ouvir falar do Instagram. Detalhe, eu acho que os escândalos virão. E tem muita igreja que fala isso. Os escândalos virão, mas ai daquele por quem vira o escândalo. A palavra não está falando daquele que falou do escândalo, e sim daquele que gerou o escândalo. Eventualmente acontecerá alguns escândalos. Tem uma letra de uma cantora chamada Aimee, que ela foi num concurso de música
Eu vou ler para você. Fazemos campanhas para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. E veja, eu vou pausar para meditar nessa letra com você. Fazemos campanhas para nós mesmos. Porque você está achando que está fazendo campanha para Deus, mas você está fazendo para você ganhar alguma coisa. Renata, mas no Antigo Testamento fazia campanha. Mas o Antigo Testamento, os acontecimentos eram para apontar para Cristo. Quando Cristo vem, morre e ressuscita, Ele é a consumação da promessa. Ah, mas o povo de Israel fazia 7 voltas em torno de Jericó para poder tomar posse da terra de Canaã. Legal, só que por quê? Porque existia uma promessa sobre aquela terra. O povo já existe. Não sei se você sabe, o judeu já existe. Você não precisa estar lutando por nada, não. Ai, Renato, você quer dizer que eu não vou orar pelo que eu quero? Ore e descanse, você tem um pai. Está fazendo campanha para você. Não sei que Jesus você está se relacionando. Cuide para não ser um falso Cristo. Eu demorei muito para entender isso. Eventos para nós mesmos. Esse eu não preciso nem comentar, né? Gente, ingresso de virada de ano em igreja com área VIP a R$3.000. O ingresso da virada de ano. Com banheiro, que bom, né? Vocês estão entendendo? É muito disfuncional isso. Estocamos o maná para nós. Não preciso nem comentar. Né? Oramos por nós e pelos nossos. Porque Deus me livre a acreditar que alguém da Deus é amor vai ser salvo. Porque a minha tradição é que vai. O reino virou negócio. O dízimo importa mais que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. Se inflamam na bolha do sistema. E aí, querido, você tem gente que defende mais político do que o evangelho. Nós não podemos ser uma igreja tóxica as próximas 6 semanas. A gente vai anotar no nosso coração. E eu falei para o Jean, eu falei assim, eu acho que esse é um tema que eu queria fazer todo ano, sabe? Todo ano, se a gente lembrar, opa, não podemos fazer isso aqui, volta à terra, a igreja não é nossa. Agora presta atenção. Nós precisamos compreender que uma igreja saudável não é apenas aquela que se atenta a fazer o que é correto. Presta atenção. Mas é aquela que... Presta atenção. É aquela que trabalha ativamente para curar os feridos e acolher os cansados. Ah, eu não posso fazer nada, isso aqui é o correto. Ok, mas e como nós estamos agindo quando o cansado vem? Quando o ferido vem? Principalmente nós, Evan, isso aqui a gente precisa tentar. Tá muito gostoso viver o que a gente está vivendo. Não sei você, mas eu sinto prazer em estar com vocês. A gente tem que cuidar quando chega alguém novo pra gente não, de forma inconsciente, colocar um padrãozinho para pertencer a ela, que tem que corresponder a esse padrão. É claro que a igreja vai ter uma identidade. Naturalmente, né? As pessoas vão se sentindo confortáveis. Mas eu gostaria muito que nós fôssemos uma igreja plural. Tivesse velho, novo, pobre, rico. Porque isso significa que a identidade é de Cristo. Nós precisamos cuidar como temos acolhido os feridos, os cansados. Lembrando, nós podemos amar porque entendemos que somos amados. Entendemos que temos um Pai. Eu acho que, eu já falei isso para vocês, pregar sobre arrependimento e pecado sem pregar sobre o amor e paternidade é legalismo. Mas pregar sobre amor e paternidade e não pregar sobre arrependimento e pecado é graça barata. Os dois andam juntos, um do ladinho do outro. Porque se sou amado, se sei quem sou, a minha resposta a esse amor é o arrependimento. Você
Você está entendendo que antes eu sou amado, sei quem sou, qual é a minha postura? Amar de volta? Não, primeiro eu me arrependo, aí eu amo. Eu reconheço que eu sou pequenininho, aí eu vou. Porque só reconhecendo que eu sou pequeno, eu continuo sentado no colo do meu pai. No momento que eu crescer, eu quero independência. E esse foi o pecado original. Eu consigo fazer sem Deus. Eu dou conta. Aliás, o pecado original não, né? O pecado de sempre, né? Forever. Torre de Babel, Jonas. Seja dependente, ai Deus. E assim, seja assim, ai, não sei orar, fala, ai Deus. Sabe? Eu tenho um negócio, ai, porque eu quero mais. E eu me sinto frustrado por não ter mais. Talvez o nome do seu pecado é inveja. Confessa isso, Jesus, eu sou invejoso, eu acho. Ai, porque eu queria ser mais amado pelos meus amigos, eu não sou tanto. Talvez você esteja ardendo em ciúme. Dá nome pro pecado. Eu sou pequenininho, sabe assim? Sabe a Gleice ensinando as crianças a nominar emoções? Quero orar por você. Feche teus olhos. Jesus, se há aqui, Senhor, alguém cansado, alguém ferido, alguém que foi ferido por alguma igreja, por algum núcleo, por um grupo de amigos, um grupo do trabalho, eu não sei. Alguém que está cansado de caminhar, puxando e parece que está sozinho. O Senhor é o Pai que acolhe, que abraça. Então, nesse dia, Jesus só traz a consciência para essa pessoa que ela é amada. Querido, eu não sei qual a expectativa que você colocou em relação a você mesmo. E se existe uma frustração, não sei. Duas coisas o Senhor traz no meu coração. Primeiro, alguém frustrado com várias coisas. Não sei o que é. Não é um sentimento de tristeza, é só de frustração, de cansaço. O Senhor é Pai. Ele é Pai. E Ele não é um Pai como o da terra. Ele é um Pai perfeito. E Ele decidiu amar você. Continue de olhos fechados. Ele é amor. Ele ama. E segundo que Deus me traz, é alguém que tem se esforçado pouco, orado pouco, lido pouco, confiado muito que Deus vai fazer, Deus vai cumprir, mas o Espírito Santo está me trazendo que você está usando isso para cauterizar a sua mente como justificativa para não se relacionar com seu pai. Isso é graça barata. Começa a ler a Bíblia, se agiliza, se posiciona, porque o Senhor corrige os que ama. O amor dele é reto, perfeito. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque você é o nosso papai. Você é o nosso paizinho. Às vezes a gente se agita mesmo, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, frustrado, a gente nem sabe dar um nome para a nossa emoção. Mas o teu Espírito Santo sabe. Você é o Pai. E a partir de um Deus que é Pai, o Senhor vai nos capacitar a desenvolver a nossa identidade. E a partir da identidade, uma vida de igreja que acolhe, que cura e que caminha para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha igreja.